Então, pessoal, chegamos aqui a esse ponto e já temos o computador montado, né? A Raspberry montada. Temos o sistema operacional instalado. Temos também o servidor Open Media Vault instalado com sua configuração de rede devidamente configurada, né? Aplicada, né? Que é um IP fixo que esteja conectado à rede. Eu mudei o nome aqui, Falcon One, e já temos aqui o sistema preparado para as alterações necessárias. Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar meus discos como estão. Meus discos estão aqui. Tenho aqui esse primeiro disquinho. Vamos por etapa. Tenho aqui em discos. Tenho o cartão, né? Que é onde está o sistema operacional da máquina, que é essa unidade aqui. Tem o SDA, que é o disco principal que eu tenho, que é esse Elements, que tem 2.73 terabytes. E nesse disco eu tenho aqui praticamente meus documentos. Os meus documentos estão todos aqui. Tem um outro disco que tem 1 GB praticamente, que é 1 GB não, 1 TB praticamente, que é o SDB. Tenho o SDC, que tem 232 GB, e esse aqui que tem 500 GB. Vamos ver aqui na questão dos discos, os file systems, que é a parte lógica dos discos, né? Essa parte de disco é a parte física. Então aqui como parte lógica, nós temos esses mesmos discos aqui descritos, né? Temos aqui o SDA, que é o dos documentos que não está montado. Eu vou montar ele. Aplica, lembrando daquela chaticezinha de ter que ficar sempre aplicando, né? Então eu tenho nele o SDA, o disco que eu chamo aqui de Dart, que tem 2.1 terabytes, é o meu principal disco e o disco dos meus documentos. Eu tenho aqui o SD D1, que eu tenho como nome R2D2, e ele está desmontado também. Vamos montá-lo. O bom do Open Media Vault é que a gente consegue administrar o sistema operacional através dessa console. É claro que tem, por exemplo, ações como o particionamento do disco,
também a formatação dele que você precisa fazer via linha de comando, mas aqui a gente consegue fazer bastante coisa. Então eu tenho aqui o outro disco, o C1, que 3CPO, que está desmontado também. Vamos montar 3CPO, vamos montar. Vai me aparecer lá para aplicar. Essa é a chatice, porque o ideal seria que eu montasse os 4 e aplicasse de uma vez, mas não, eu tenho que, cada modificação que eu faço eu tenho que aplicar, e isso leva um tempo. Mas como é uma brincadeira e como a gente está fazendo isso aqui de passatempo, não se perde muito em fazer. Imagine que você aplique esse sistema aqui numa pequena empresa. Você vai calcular o preço por hora e vai calcular as horas que você vai gastar só nessas chaticezinhas para cobrar do seu cliente o preço justo, né? Porque a ferramenta também é barata, é gratuita, então você tem que entender que vai gastar um pouquinho mais de tempo com essas pequenas chatices. Então eu tenho aqui meus sistemas, meus discos montados, certo? Tenho aqui todos os discos que eu tenho na Raspberry, eu tenho eles montados aqui. Então a partir daqui, a primeira coisa que eu vou me fixar é no serviço. O serviço de Samba, o SMB, que é o serviço de compartilhamento de arquivos do Linux para Windows, ele já vem pré-instalado. Mas o serviço de DLNA, que é a parte de servidor multimídia, eu preciso instalar ela aqui no nosso console, na parte de plugins. Nós vamos procurar aqui, vamos ver se achamos DLNA. Aqui, ó. Tem um servicinho, né, um plugin do Open Media Vault, que é o Open Media Vault Mini DLNA. Então a gente marca ele aqui e a gente coloca install. Vamos instalar. Porque quando eu comecei, quando eu fiz a primeira instalação, eu tinha feito compartilhamento somente por Samba. E quando eu buscava a máquina no PC, eu achava. Quando eu buscava por exemplo, na televisão, eu não conseguia achar. E por quê? Porque faltava esse serviço, que é um serviço é um servidor de multimídia, né? Seria mais ou menos assim. Aqui ele dá uma explicação, né? Que o objetivo desse serviço o compartilhamento, né, de músicas, de fotos, de vídeos. Então, com esse serviço eu vou poder compartilhar não somente música, mas também fotos. Imagine que você tenha muitas fotos e não quer mantê-las no seu computador. Você tem um disco específico com fotos e põe lá. Um dia chega visita em casa, você quer mostrar a viagem sua para tal lugar, você entra lá nesse servidor e pode mostrar a partir da televisão. Então a gente tem a máquina aqui que vai reiniciar ou não. Somente o demônio que não houve necessidade de reinício da máquina. Então a gente já tem aqui, ó, em serviços já nos aparece o mini DLNA. Então, tendo os discos montados, tendo os discos aqui instalados, né? Tendo os file systems montados, a gente vai fazer agora o compartilhamento. Vamos criar compartilhamentos.
A gente vem aqui na parte de Shared Folders e vamos criar aqui os compartilhamentos. O primeiro compartilhamento, vamos pôr aqui documentos. A gente vai selecionar o disco e eu sei que é o Dart. E eu vou procurar aqui a pasta que eu quero compartilhar e devidamente suas subpastas. Aqui nessa parte de permissões eu vou escolher que tipo de permissão eu quero. Digamos que seja uma empresa que você está instalando este sistema e você quer compartilhar, por exemplo, arquivos que você não quer que ninguém altere, que sejam arquivos de consulta, por exemplo, procedimentos, ou então você vai escolher aqui o tipo de compartilhamento que você quer, né? Somente leitura. Eu vou pôr aqui esse que vem por padrão, vou salvar e já temos o primeiro compartilhamento, que é do Dart. O segundo, eu vou chamar aqui variados, que são, eu vou escolher o disco, se eu não me engano, está no look. Vamos ver. Bem, aqui são os que eu tenho, os filmes. Vamos colocar assim, os filmes que eu comprei o DVD e ripei e tenho eles gravados no meu disco, entendeu? Legalmente comprados. Então eu tenho aqui os variados e eu vou pôr eles. Administração, deixo a mesma coisa. Salvar e vai me aparecer lá a tarjetinha amarela para eu gravar. Aqui também eu poderia compartilhar somente a minha pasta de fotos. Então aqui vou adicionar só mais um. Eu tenho mais pastas, mas eu vou adicionar mais um. Vou colocar aqui Marvel, que são os filmes da Marvel que eu comprei e que eu ripei e que eu coloquei aqui no meu disco. Então eu vou aqui, procuro a carpeta. Desculpa falar assim, é que eu confundo com o espanhol. Compartilho a pasta. Então nós temos aí 3 pastas compartilhadas, né? Aqui é bom você reparar que quando nós terminamos de compartilhar, ele tem aqui uma coluna que diz referenciado, ou está referenciado, ou seja, está associado a algum tipo de serviço ou compartilhamento. Aqui por enquanto está não. Por quê? Porque eu somente estou dizendo, eu quero que essas pastas sejam compartilhadas. Agora, que tipo de compartilhamento? E aí que vem essa terceira parte, que é a mais importante, porque às vezes a pessoa compartilha aqui e vai acessar a rede e não encontra e fala, poxa, como que eu compartilhei e não está na rede? Aí a pessoa tem que vir aqui nos serviços. Vamos lá, primeiro, serviço Samba. Temos aqui, ele está desabilitado, então eu vou habilitar, vou colocar aqui o Workgroup, porque eu não tenho rede aqui em casa, uma rede comum, mas se eu tivesse uma rede, você teria que associar ele à rede.
mas eu vou aqui ativar esse serviço, o Samba, né, o SMB, que é o compartilhamento das pastas para Windows, de Linux para Windows, mas é interessante você lembrar, precisa dar o salvar, senão ele não ativa. Então você dá o salvar, aquela chaticezinha de sempre, e você vai fazer. Se alguém, por exemplo, sabe alguma coisa, alguma maneira de burlar isso aí, por favor, comente nesse vídeo, porque aí a gente vai melhorar. Eu não testei de verdade, eu estou fazendo assim. Talvez seja uma maneira burra de fazer, mas eu estou fazendo assim. Então a gente vai ativar o serviço Samba e vamos dizer aqui o que nós queremos compartilhar. O que eu quero compartilhar em Samba? O que eu quero acessar do Windows para apagar, para escrever, eu quero as três, né? Então eu vou selecionar aqui e aqui você vê, me aparecem as três pastas que eu havia compartilhado. Então eu ponho aqui documentos, aqui tem algumas opções, né? Público, sim, não, com convidados. Cada opção que você escolher aqui vai interferir na forma como vão interagir os usuários com eles. Por exemplo, somente de leitura. Então eu vou colocar como vem por padrão, mas aí cabe um pouquinho mais de estudo. Então eu já tenho aqui essa pastinha compartilhada. Vamos aplicar. E aí eu quero que você volte lá. A gente vai voltar lá nos arquivinhos, nas pastas compartilhadas, e você vai ver que alterou, que ela vai estar referenciada. Às vezes a pessoa quer tirar uma pasta do compartilhamento e não consegue. Por quê? Porque ela está referenciada. Voltando lá, ó. Documentos, referenciado? Sim. Ou seja, eu referenciei ela lá no compartilhamento SMB. Vamos aqui compartilhar outra pasta. Vamos colocar a pasta Marvel, porque quando eu ripar outro filme, que eu comprar o DVD na loja, eu vou colocar eles aqui, né? Eu quero ter acesso pelo Windows para mexer nos meus arquivos, né? Eu não quero ficar administrando, apagando, escrevendo por Linux. Eu prefiro o Windows. Tem gente que prefere Linux, mas mesmo assim. Então eu vou colocar também a pastinha dos variados. Então eu vou colocar aqui, variados, salvar. E ele vai me pedir para aplicar essa bagaça. Então aplicamos. Aqui eu já tenho o compartilhamento, as pastas compartilhadas em Samba. Então se eu venho, por exemplo, aqui eu coloco // 192.168.0.51, que é o IP da máquina. Ela vai me pedir o usuário, eu vou pôr o admin e também Open Media Vault. É aconselhável criar um usuário só para esses acessos. Media Vault. De verdade que não vai. Então a gente tem que criar.
Eu saltei isso daqui. A gente precisa criar o usuário. Vamos criar aqui. Vamos criar um usuário. Vamos criar um usuário. Vamos tentar com pi, usuário pi, vamos ver se funciona. Mas o ideal é você ter um usuário para isso. Então vamos lá. 192.168.0.51 barra. Então vamos por pi Raspberry, que é o... Não, ele não me deixa. Então eu tenho que criar aqui mesmo um usuário. Vamos lá. Eu vou adicionar usuário. Nome de usuário, média. Acesso. Vou colocar um e-mail qualquer aqui. Nem precisa. Vou colocar um password que é média. Então esse usuário vou pôr ele aqui nos administradores. Vou pôr eles aqui no pi. Você pode escolher os grupos que ele participa, vale? Então vamos salvar aqui, vamos ver se nos deixa. Aplicamos. Vamos ver se agora ele nos deixa. Yes. Vamos lá. // 192.168.0.51. Então vamos por média. Bem, então acessamos aqui. Temos os documentos. Vamos ver se podemos criar aqui. Vamos ver novo documento de texto. Podemos criar. Podemos pegar aqui, por exemplo, copiar, colar. Tem uma cópia dele. Então vou pegar esse daqui e vou apagar. Vamos ver se ele... Não vou apagar, não. Então a gente tem aqui acesso às pastas. Aqui eu posso alterar, eu posso gravar arquivos novos e tal. Então aqui a gente já tem o compartilhamento da parte do Samba, certo? Então a segunda parte que a gente vai compartilhar é a parte do DLNA. Porque quando eu fiz a primeira vez, eu tentei acessar da TV aqui, mas não conseguia. Por quê? Porque faltava essa parte. Então a gente tem aqui o serviço DLNA, a porta e tal. Eu deixei como vem de padrão. Então eu habilito. Ele não vai me pedir. Então eu venho aqui no compartilhados e eu vou colocar aqui o Marvel. E aqui, ó, você escolhe que tipo de mídia você quer compartilhar. Como eu quero todas, então eu vou pôr todas. Você podia pôr somente áudio, somente vídeo, depende do que você tem no arquivo. Então vamos lá, salvamos, vamos aplicar.
Agora a gente volta aqui para o geral. Já tá. E vamos ver na TV se o arquivo funcionou, ok? Eu já volto. Então, duas coisas são importantes aqui. Eu tenho uma TV Smart TV, é uma Samsung, é uma TV até antiga, mas é Smart TV. Eu tenho ela conectada por cabo, porque é importante isso. Às vezes a pessoa faz por Wi-Fi e fica muito lento, porque o filme precisa de uma banda mais alta e fica lento. A minha TV está por cabo, está direto no router, e também o meu servidor está por cabo. Então eu tenho a TV e o servidor por cabo. Então a gente vem aqui nas entradas e vamos buscar ver se o servidor está ativo. Deixa eu ver. Não aparece. Vamos fazer de novo. Como eu havia dito para vocês, eu tinha ativado o serviço DLNA, mas não dei o salvar. E aí ele não aparece mesmo. Então vamos lá. Agora teria que me aparecer. Aqui já temos o serviço de mini DLNA. Eu não pus um nome nele. Eu podia colocar. Mas a gente vai lá, ó. A gente pega o servicinho aqui, a gente vai clicar, a gente vai colocar tudo. E aqui vai me aparecer o que eu tenho. Vamos ver. Ele leva um tempinho para atualizar. Então é provável que depois. Então aqui eu tenho o X-Men. A gente vai colocar. E ver que ele não tem pausa, ele não fica travando. Mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula. E é isso. Bem, eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu fiz com uma Raspberry Pi 4 de 8 GB. Eu comprei a mais forte delas no momento. Mas eu digo para vocês, eu tenho uma Raspberry, vocês vão ver num outro vídeo, 3, que funcionava igual, não tinha problema nenhum, eu conseguia ver os filmes comprados na minha televisão e não tinha problema nenhum, podia acessar música de qualquer aparelho dentro de casa. Por Wi-Fi também ele acessa. Quando é música por Wi-Fi funciona legal. E aqui há outras possibilidades, há outros protocolos que a pessoa pode utilizar. Como às vezes a pessoa compra uma Raspberry e depois fica meio sem utilidade,
para mim foi muito útil criar esse sisteminha que eu queria há muito tempo. Eu tinha discos velhos e queria dar uma finalidade para eles ao invés de jogar. Isso é também sustentabilidade, isso é reciclagem e a gente acaba também usando a criatividade. Valeu? Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se quer perguntar alguma coisa para mim, se quer manter contato comigo, eu vou deixar meus contatos aí na descrição. Se tiver ideias legais ou tiver coisas que você gostaria de ver aqui ou de fazer, ou de trabalhar junto comigo em algum projeto, me deixa um comentário aí, eu certamente te responderei. Tá bem? Até logo e vamos nessa.